Boa noite, queridos, graça e paz. Aleluia. Podeis sentar, queridos. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. É o capítulo mais importante do livro de Ezequiel. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 10. Do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que era muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. Ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus a estes ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. E porei em vós o fôlego da vida e vivereis. Então sabeis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois, como me deu ordem. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegavam, osso a osso, osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles fôlego. Então me disse: profetiza o fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e dize ao fôlego da vida: assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos, ó fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém, amados? Aleluias. Eu quero meditar com você nessa noite sobre o poder da declaração profética. Diga: o poder da declaração profética. Diga para o irmão que está ao seu lado: você tem esse poder. Nós temos esse poder porque nós somos a geração profética. Amém, amados? Nós somos a geração profética. Aquilo que nós falamos e cremos é o que vai acontecer. Amém? A igreja, ela está vivendo essa geração. Nós somos a geração profética. Esse texto literalmente fala sobre a nação de Israel, sobre toda a história de Israel, né? A situação que eles se encontravam, realmente nessa situação, né? Nem existia mais, na realidade estavam cativos, né? Deus usou Nabucodonosor para doutrinar o seu povo, mas eu não quero levar para esse sentido, né, da literalidade, mas eu quero aplicar aqui o que o Senhor ministrou no meu coração, né, para nós aplicarmos na nossa vida diária. Eu quero meditar aqui nesses versículos com você. Amém? É consenso geral que as nossas palavras, elas têm uma forte influência sobre o que acontece conosco. Né? Nós temos aprendido isso aqui. Então, aquilo que eu declaro com frequência,
acreditando, crendo que vai acontecer, geralmente acontece. Então, isso nós chamamos de declaração profética. Quando você começa a crer em alguma coisa e começa a declarar. Declarando, vai declarando, crendo, seguindo, né, a palavra de Deus, crendo, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Né, isso é bíblico. Amém? E eu quero ver com você aqui alguns pontos que eu anotei nesses versículos aqui. Por exemplo, no versículos 1 e 2, né, e eu entendo em todo esse contexto aqui, eu quero que você entenda, irmãos, que tem uma ligação em que nós podemos alterar ou construir o nosso futuro através das nossas declarações proféticas. Amém? Então, o primeiro ponto que eu notei aqui foi o seguinte: para construir o futuro, precisamos ser bons observadores espirituais. Observa que no versículo 1 e 2, o texto diz: veio sobre mim a mão do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. No meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Observe aqui que Deus levou o profeta a fazer uma análise real da situação. Eu não sei em que situação você se encontra, quais são os problemas que você está enfrentando, mas você tem que ter uma noção geral de que realmente está acontecendo na sua vida. O que você quer realizar, aonde você quer chegar, os sonhos que você tem para realizar, os projetos que você tem para desenvolver. Irmãos, isso é a nossa parte. Nós temos que cuidar da nossa vida, nós temos que administrar a nossa vida. Alguém que vive sem projeto, alguém que vive sem visão de futuro, alguém que está vivendo o quê? Dia por dia. Nós não podemos ser assim. Qual é o projeto que você tem para a sua vida profissional? Qual é o projeto que você tem para a sua família? O que você sonha alcançar, conquistar? Então é como se Deus levou o profeta aqui, o profeta vê a real situação, que no caso aqui era da nação, mas pode ser aqui eu quero aplicar para a nossa vida. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa vida financeira? Como é que está a nossa vida conjugal? Como é que está a nossa vida familiar? Como é que estão os nossos relacionamentos? A minha vida profissional? Como é que eu estou vivendo? Como é que está a situação disso tudo? Será que está um vale de ossos secos? Será que você está vivendo situações em que você olha e não tem solução? O profeta chegou no meio do vale de ossos secos, muitos ossos, e ali, humanamente falando, não tem solução. Ossos secos para que serve? Na realidade, ele nem entendeu o que são esses ossos secos. Aí no versículo 3, Deus pergunta para ele e diz assim: então me perguntou, Deus perguntou para ele: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Irmãos, preste atenção, Deus está aqui desafiando a fé do profeta. Deus, nessa noite, Ele quer desafiar a tua fé.
Deus pergunta se é possível termos resultados positivos. É possível mudar essa situação financeira? Deus está perguntando para você nessa noite, é possível mudar a bagunça que está na sua família? É possível mudar essa situação aí, no seu trabalho, esses problemas que você está envolvido? É possível, na sua visão é possível. É possível você resolver uma situação que você está olhando e está como o profeta aqui no meio de vale de ossos secos, sem condições para nada. Está nessa situação. Então me perguntou, filho do homem, poderão reviver esses ossos? Irmãos, quando nós temos um encontro com Deus, Deus ele sempre vai desafiar a nossa fé. Deus estava desafiando a fé do profeta. Deus, quando chega em várias passagens bíblicas, por exemplo, Gideão, Deus chega diante de Gideão e pergunta e diz para Gideão, né, vai nessa tua força, varão valoroso, livra Israel das mãos dos midianitas, porventura não sou eu que estou te enviando? E Gideão é só um homem, e os midianitas são uma nação inteira de guerreiros, que já estavam dominando eles há 7 anos. E Deus está desafiando a fé dele, como está desafiando a fé do profeta do meio do vale dos ossos secos. Poderão reviver? Poderá, sei lá, inimigos estão se levantando contra você, e você acha que não tem a mínima condições. Deus está perguntando, será que esse quadro pode se reverter? Será que esses ossos secos podem criar vida? Como eu respondo a esse desafio? Como a gente responde? Olha como o profeta respondeu aqui, no versículo 37, versículo 3. Ele disse, respondi, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Mas, irmãos, essa não era a resposta que Deus queria ouvir do profeta. Sabe por quê? Porque essa resposta indica falta de fé. Indica que ele não queria se comprometer. É como se ele estivesse dizendo assim, se for da tua vontade. Aí eu te pergunto, será que é da vontade de Deus melhorar a sua vida? Será que é da vontade de Deus resolver um problema que você não está conseguindo resolver? Será que é da vontade de Deus resolver um problema financeiro que você não tem esperança de onde vem, mas será que é da vontade de Deus ele reverter esse quadro em seu favor? Será que é da vontade de Deus reverter esse quadro na área conjugal ou em qualquer área da tua vida que você não tem esperança de resolver? Será que é da vontade de Deus te abençoar, querido? Então, o que era para o profeta responder? Senhor, Tu sabes. Essa resposta não foi satisfatória, Deus. Mas mesmo assim, irmãos, Deus é bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom. E Deus continuou ajudando ali o profeta nas fraquezas da fé. No versículo 37, capítulo 37, no versículo 4. Disse-me ele, profetiza esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Você entendeu o que foi que Deus fez aqui?
Olha, Deus não foi lá realizar, Deus disse para o profeta. Os ossos secos estavam lá, Deus estava orientando o profeta, irmãos. Entra na cena comigo aqui, por favor. O profeta está aqui, ó, no meio dos ossos secos, aqui tudo ossos secos. E Deus está aqui falando. E Deus está dizendo, eu posso mudar essa situação? E eu aqui como profeta, eu vou dizer, Senhor, tu sabes, Senhor, se for da tua vontade. Não é isso que Deus está querendo ouvir? Mas Deus é misericordioso, Deus continua, profetiza. A solução está aí na tua profecia. A solução está no seu posicionamento profético. Profetiza sobre esses ossos. Profetiza sobre essa situação. Profetiza sobre esse problema. Profetiza sobre esta causa. Profetiza sobre esses inimigos. Profetiza, porque vai mudar, porque você tem a unção profética na sua vida. Aleluia! Essa unção já está em nós, irmãos. Esse é o espírito da fé que Paulo fala. A gente fala, a gente crê e vai acontecer. Acabou. É isso que Deus está trabalhando na vida do profeta aqui neste lugar. Agora interessante, irmãos, porque o profeta obedece, o profeta começa a profetizar sobre os ossos secos. E há um barulho tremendo. Eu acho que até o profeta se assombrou com o barulho que fez. Osso batendo em osso, um vale, uma coisa monstruosa, muitos ossos. Osso se juntando a osso, uma estraladeira tremenda. Houve um barulho. E o barulho ele pode nos tirar do foco. O barulho foi para juntar os ossos secos. Mas o barulho, muitas vezes, irmãos, nos tira do foco. No processo que caminhamos com Deus, nós vamos ser expostos a muitos barulhos. Porque aquele barulho não era só aquilo que Deus queria fazer. Deus ia fazer muito mais. A restauração do vale ia ser completa, amém? Mas o barulho, ele nos tira do foco. Às vezes, da direção. Você ouve um barulho, ruídos. Há ruídos que nos tiram do foco. Há pessoas que dizem até que você não foi curado de uma enfermidade. Isso foi coincidência, pai, foi teu estado emocional, estava lá na igreja e tu foi curado. Quantas vezes eu já ouvi isso? Isso, não, meu irmão, tu está sendo abençoado, é competência tua, meu irmão, não tem nada a ver com Deus, não. Isso são barulhos e ruídos que vêm para nos tirar do foco, porque Deus quer nos levar mais além, amém? Deus tem mais. Diga para o seu irmão aí, Deus tem mais para você, meu irmão. Deus tem mais, irmãos. Não é só juntar cada osso ao seu osso. Então, às vezes, nós estamos provando de algum milagre, alguém pode nos influenciar, e os barulhos, os ruídos, podem nos tirar do foco, e nós ficarmos só com aquela coisinha, né? Só com aquela migalhinha, só com a primeira bênção. Mas Deus não tem a primeira nem a segunda, Deus ele quer te abençoar sempre. Sempre, você é abençoado. Nós cantamos isso hoje, amém? Sou abençoado ao sair, ao entrar, eu sou abençoado. Ninguém uma bençãozinha aqui, ninguém aqui vem atrás de bênção. Se você diz isso, nunca mais diga, eu já sou abençoado. Eu vou adorar o rei, eu já sou abençoado, amém? Você já é abençoado, amém, amados? Então não deixa que outros ruídos, outros barulhos te tirem do foco. Aleluia. Uma coisa que eu entendi aqui também, irmãos, como é importante
nós profetizarmos a palavra do Senhor. Nós profetizarmos a palavra do Senhor. Olha no versículo 4 de Ezequiel 37, diz assim: disse-me ele, profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Preste atenção. Nós somos a geração profética. Diga: eu faço parte da geração profética. Então, debaixo de uma unção, que nós profetizarmos vai acontecer, crendo vai acontecer. Às vezes não tem nada a ver com a Bíblia, mas há uma certeza, ouça com bastante atenção, há uma certeza de acontecer aquilo que você profetiza à luz da Bíblia. Amém? Profetiza a minha palavra, libera a minha palavra. Quando eu uso a autoridade da palavra de Deus, irmãos, ela vai acontecer, isso vai acontecer. Sabe, às vezes o diabo vem assim e tenta nos convencer de que nós não temos nada, e nós já temos tudo porque temos Deus. O diabo tenta nos convencer de que nós somos pobres, miseráveis. Miserável é ele que não tem nenhuma casa para morar. Eu sei isso pela palavra. Eu sou bem-aventurado, sabe por quê? Porque eu sou filho de Deus. E Deus mora dentro de nós. Vós sois moradas do Altíssimo. Nós somos morada de Deus. O Espírito de Deus habita dentro de nós. Então, se nós temos essa consciência, meu irmão, o diabo quer me convencer que eu sou pobre. Eu não sou pobre, meu irmão. Pobre é ele, desgraçado é ele, miserável é ele. Ele não tem aonde morar, meu irmão. Nem a chave da casa dele ele tem. Nem a chave do inferno ele tem. E nem pense que o diabo está no inferno. Ele não está no inferno. Porque o inferno está trancado. As chaves do inferno estão com Jesus e ele entregou a igreja. Amém, amados? Nós somos ricos porque ele se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Então começamos a profetizar o que a Bíblia diz. Irmãos, é uma certeza. É uma certeza. Meu irmão, alguém vai tentar te convencer. Meu irmão, larga esse negócio de Deus, de igreja. Deus não é contigo, não. Salmo mais conhecido do mundo inteiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Eu posso andar pelos vales da sombra e da morte. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Estou profetizando a palavra. Não tem como não se cumprir quando nós profetizamos a palavra. Quando nós declaramos a palavra. Amém, amados? Não tem como não se cumprir. Profetize a palavra. Diga o que Deus já falou. Diga o que Deus já falou. Declare o que Deus falou pela palavra. E vai acontecer, já é seu, já lhe pertence. A bênção já está em você, porque você é abençoado, meu irmão. Você é mais do que abençoado, você é filho de Deus. Aleluia, aleluia. Um dos objetivos dos milagres na nossa vida, irmãos, é gerar conhecimento. Preste atenção. Aqui, quando um profeta profetizou sobre os ossos, no versículo 6, Deus falou assim, depois que ele profetizou, e sabereis que eu sou o Senhor. Então preste atenção, geração profética, você vai profetizar e Deus vai realizar, para que todos
conheçam que Deus é o Senhor. Para que todos conheçam que Deus é o Senhor. Então comece a declarar a palavra de Deus. Mas declare mesmo lá no seu trabalho. Isso não é presunção, isso não é orgulho, isso é segurança. Tenha essa segurança. Tenha a segurança de que Deus está com você, de que Deus te abençoa, de que Deus cuida de você, de que é Ele que lhe orienta. Ele aqui ali como profeta no vale de ossos secos, mas Deus estava ali orientando. Ele está com você te orientando. Você pode até estar no vale de ossos secos. Estava, porque Deus já declarou vida sobre esses ossos secos. Amém? Aleluia, aleluia. E sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Agora preste atenção, não pare. Aqui eu vejo que há uma sequência. Os ossos secos, os nervos, a pele. Irmãos, Deus não quer que você pare, sabe por quê? Porque Deus quer te dar mais, Deus quer te abençoar mais, Deus quer te dar mais maturidade, Deus quer te dar mais conhecimento. Olha, se você tem bens, Deus quer te dar mais bens, Deus quer te dar mais tudo. O processo de Deus é de crescimento e de abundância, amém? O nosso Deus é assim, o nosso Deus é assim. Olha, o profeta profetizou sobre os ossos, veio um barulho tremendo, osso, cada osso no seu osso. E aí ele continuou dizendo, assim olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. O profeta olhou, estava tudo perfeito por fase, veio ossos, veio nervo, veio pele, veio tudo, mas faltava o quê? O espírito, o fôlego de vida. Faltava ainda o fôlego de vida. Faltava o fôlego de vida, irmãos. Preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos olham superficialmente e chegam à conclusão de que a bênção de Deus já veio, e não velam pela palavra profética contínua, pela oração, por continuar na presença de Deus, por continuar perto desse Deus que libera a sua palavra, que nos orienta e que nos abençoa. Não seja daqueles que quer a bênção, quer uma bênção. Eu acho isso tão pobre, irmãos, alguém diz assim, não, eu vou lá e conseguir uma bênção de Deus. Você já é abençoado. Você já é abençoado. Amém? Amém. Amém, irmãos? É preciso continuar a profetizar. Diga que vocês não estão ao seu lado. É preciso continuar a profetizar. Continua profetizando. Olha, eu vou dar um exemplo assim bem básico de um crescimento de uma pessoa. Como foi a maioria de nós aqui? Meu irmão, tu arrumou um empregozinho, continua profetizando. Deus vai te dar coisa melhor. Tu comprou uma bicicleta, continua profetizando. Deus vai te dar uma moto. Tu está com a moto, continua profetizando. Deus vai te dar um carro. Tu está com um carro, continua profetizando. Deus vai te dar um varão, uma varoa bonita. É de crescimento. É isso que eu quero que você entenda nessa noite aqui. Olha, é preciso continuar a profetizar. Ezequiel 37, do 9 ao 10. Deixa eu ler esse texto para você e preste muita atenção. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam,
profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Não basta profetizar só sobre os ossos secos. Não basta profetizar para vir só os nervos e a pele. Não basta profetizar para que eles se levantem, se não tem fôlego de vida, se não tem o Espírito. Mas quando ele profetiza, o Espírito profetiza ao Filho do Homem, diz assim, diz o Senhor, vento que vem dos quatro cantos, Espírito de Deus, traz vida, fôlego de vida. E eles têm vida, irmãos. Aí formou um exército numerosíssimo. Eu quero que você entenda que Deus quer te abençoar de forma abundante. Abundante, abundante. Abundante. Não é limitado, é abundante. Mas você precisa compreender esses processos. Olha, hoje nós oramos por um casal aqui, que se casou, né? Glória a Deus por isso. Mas, irmãos, olha, se estivesse hoje aqui, os casamentos que eu já fiz, meu irmão tinha que fazer outra igreja dessa. Mas o pessoal some, porque pararam de profetizar. Você está entendendo? Deus não quer mudar uma situação, Deus não quer me dar algo. Deus, Ele quer me abençoar de forma plena, de forma completa. Essa é a ideia da profecia, né, de Ezequiel, que a bênção completa, a restauração plena. De forma literal aqui foi para o povo de Israel, mas estou fazendo uma aplicação para a nossa vida aqui. Deus quer nos abençoar de todos os lados, irmãos, é interesse de Deus em nos abençoar. Então comece a profetizar, e não pare de profetizar. Continue profetizando. O profeta profetizou e aconteceu exatamente o que ele falou. Paulo fala que nós temos que crer e falar. E isso é o espírito da fé. Quando eu creio e falo, logo vai se realizar. E quando eu creio e falo, principalmente a palavra de Deus, é certeza se realizar. Amém? Aleluia. Então, o que Deus queria para o futuro do seu povo, profetizado por Ezequiel aqui, para a gente encerrar. O que Ele quer para o nosso futuro, está nos versículos 26 a 28 de Ezequiel 37. Olha o que diz esse texto. Farei com eles uma aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei meu santuário no meio deles para sempre. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando meu santuário estiver para sempre no meio deles. Irmãos, no nosso futuro, Deus quer que nós tenhamos paz. Paz. Deus quer que multipliquemos, que vivamos aliançados com Ele. Termos aliança com esse Deus. Aliançado é compromissado. É estar ligado com Ele. É não abrir mão dos seus princípios. É não abrir mão dos seus ensinamentos, é não abrir mão da sua palavra, é não abrir mão de obedecê-lo, obedecer sempre. Deus, Ele quer derramar sua presença de uma maneira muito forte.
Deus, Ele quer que a gente entenda que Ele quer nos abençoar sempre. Mas nós precisamos ser essa geração profética aqui, nessa posição que se colocou Ezequiel. Não saiu daquela posição enquanto não aconteceu plenamente. E o projeto de Deus é eterno, a aliança eterna. Deus quer ter com você uma aliança eterna. E essa aliança eterna Deus levou tão a sério, que Ele mandou o seu único filho para morrer na cruz, no meu e no seu lugar. Para que você entenda o nível da aliança que Ele quer ter com você e comigo. Deus é um Deus de aliança. Amém? Quero que você se coloque em pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você feche seus olhos. Quero que você entenda que Deus está neste lugar e Ele quer te abençoar muito.